boa tarde a todos, todas e todes, e queria agradecer o convite para estar aqui hoje, agradecer a Heloísa, a Judite e a Mariana, por proporcionar, e a Moana, por proporcionarem esse momento para a gente estar aqui conversando. É super importante, né? Acho que é premente a gente discutir como a arte contemporânea contribui para a gente formar memória e formar possibilidades de mudança, né, de revolução. Eu tenho, assim como a Heloísa colocou, e a Judite, eu tenho me detido nos últimos, a Mariana também, eu tenho me detido nos últimos anos a pensar como a história ela constrói as formas de sociabilização, ou melhor, como ela conforma as formas de sociabilização e de construção da subjetividade na sociedade contemporânea. E mais recentemente, eu tenho tentado entender como a arte pode, além de decolonizar o conhecimento, fazer uma coisa que é mais importante e mais cara a ela, que é decolonizar a própria imaginação. Então, a gente resgatar a questão da imaginação como algo fundamental para a gente pensar uma construção de uma nova sociedade. Muito pautado nos estudos de alguns pesquisadores e pesquisadoras brasileiras, como a Leila Schwartz, o Siddhartha Ribeiro e o Eduardo Veiro de Castro, que estão tentando resgatar as utopias e o poder da interpretação dos sonhos e da construção de imaginação para a gente possibilitar a superação de traumas e assim conseguir fundar finalmente uma república no Brasil. Eu coloco isso porque eu acho importante a gente trazer uma disputa de linguagem mesmo, né? A gente fazer um embate com esse capitalismo, com esse neocapitalismo que a gente vive, em especial no sul global, que é um capitalismo que, como o Siddhartha Ribeiro coloca, ele faz a gente virar ciborgue. A gente não acredita mais no sonho, a gente não interpreta mais os sonhos. E nas sociedades coletoras e caçadoras, os sonhos é algo muito importante, né? Seja para interpretar presságios, seja para interpretar coisas que já aconteceram. Então, eu tenho me detido nesse último ano e meio, muito em função da pandemia também, pensar como a gente consegue imaginar. E eu trago isso para a gente, para pensar como eu também penso, para pensar como eu penso, não, mas para enunciar como eu penso as questões coloniais, porque quando as pessoas escravizadas no Brasil imaginaram que era possível não viver numa sociedade de escravização, né? Escravidão, e esse pensamento, essa imaginação, teve uma força tão grande que começou a ruir o próprio sistema escravagista. Ou seja, os quilombos, as revoltas, os projetos de liberdade nasceram a partir da imaginação da possibilidade daquilo acontecer. Tenho dois amigos, curadores, curadora, que tem um projeto que chama, eu não sei direito o título, mas é alguma coisa que não podemos fazer coisas que não imaginamos antes, que não sonhamos antes. Então, uma delas até mora aqui em Portugal, em Lisboa, que é a J. Mombassa. Então, como a gente consegue, para efetivar alguma coisa, a gente tem que sonhar. Eu acho que a gente tem perdido isso, e eu tenho detido meu projeto intelectual para a gente buscar a questão dos sonhos. Então, hoje aqui eu vou trazer alguns trabalhos, não a questão do sonho, desculpe, a questão da imaginação. Os sonhos vêm depois dos próximos projetos que ainda estou desenvolvendo. Então, eu trouxe alguns trabalhos aqui que são possibilidades de imaginar coisas diferentes, modos de estar diferentes. Primeiro, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. O primeiro deles é o memorial em homenagem às pessoas, o projeto que eu participei junto com o Quiloange, que é a Renda e a Grada Quilomba, um projeto organizado pela Associação de Jazz, como parte de um projeto de orçamento colaborativo da Câmara Municipal de Lisboa. É um projeto que vem como resposta, né, à criação do Museu dos Descobrimentos, acho que esse é o nome péssimo, né? Museu dos Descobrimentos, e como resposta, a de Jazz convidou três artistas contemporâneos lusófonos, né, da diáspora lusófona, africana lusófona, para pensar não uma resposta ao Museu dos Descobrimentos, mas um projeto que fosse diferente. Eu acho que a resposta é como se a gente tivesse que reagir àquele projeto, quando eu vejo, na verdade,
mostrar a possibilidade de se construir algo diferente, não algo que confronte, algo que mostre a potência de outras possibilidades de interpretação e salvaguarda da memória. E foi um processo muito interessante, porque foi um processo conduzido, o processo de votação foi conduzido de forma muito transparente, porque quem escolheu os projetos, o projeto vencedor, que foi o projeto do Quiluange, que é a renda, foram as próprias pessoas que iam ser homenageadas por aquele, não todas as pessoas, mas a grande parte das pessoas que seriam homenageadas por aquele monumento, que foi as próprias pessoas das comunidades de afrodescendentes residentes em Lisboa e na Grande Lisboa. Eu achei isso de uma ousadia muito característica ao que a gente pode chamar de uma nova historiografia, né? Um novo jeito de fazer projetos de exposição, porque se a gente está falando de memorial, a gente está falando de monumento, a gente está falando de estátuas, a gente já está falando de uma coisa que em si é ultrapassada, que em si é a concretização da dominação, a concretização dos espaços de poder. Então, se vamos construir algo para ir ao encontro desse pensamento, também temos que pensar nas formas que são escolhidas os monumentos para serem instalados na cidade. Vou passar aqui. É lá, como a Heloísa falou, no Largo José de Saramago, em Lisboa, e ele vai ser instalado exatamente onde está aqui, o projeto do Quiluange, e na época, eu estava chegando em Portugal, na época que eu pensei esse memorial, foi final de 2019, entre meio e final de 2019. Eu nunca tinha vindo a Portugal, a primeira vez que vim já foi para ficar vivendo cá no Porto. Minha esposa na época estava fazendo mestrado aqui na Universidade do Porto, eu vim acompanhá-la. E foi uma surpresa, porque quando eu estava vindo para cá, eu recebi um e-mail da Beatriz, do Djaz, me fazendo esse convite para pensar o memorial. E eu achei sintomático, assim, como a vinda para cá veio junto com o convite para pensar aquilo com o qual eu vim pesquisar com o meu corpo, que é a questão de ser uma pessoa afrodiaspórica vivendo na metrópole, né? A antiga metrópole, que fez todos os processos históricos que moldaram o meu corpo. Então isso estava muito forte em mim, e pensar esse memorial veio muito a calhar, assim. E nessa época eu estava muito pensando na triangulação atlântica, como essa questão da triangulação atlântica que instaurou o que a gente conhece como modernidade, conformou e conforma muitos corpos, né? Essa questão triangular, ela é como que fosse a base dessa nossa sociedade que a gente vive hoje, né? Na sociedade contemporânea, né? Na conformação geopolítica do mundo que vivemos hoje. Isso ficava muito presente em mim, porque o triângulo também é um símbolo de ascensão, ele é um símbolo espiritual, ele é um símbolo de elevação, ele é quase ele é uma forma perfeita, né? Com essa tríplice de ascender. E para mim vinha tudo essa questão de como a religiosidade católica também permitiu que a escravização tomasse forma, e como meu corpo vindo para cá estava também tomando uma nova forma, assim. Eu costumo dizer que a vinda para Portugal me transformou completamente, assim, mudou minha vida de 360 graus, assim. E esse projeto estava no começo disso. Hoje, se fosse fazer, eu faria totalmente diferente. Eu ter vivido aqui, ele seria um outro projeto, mas eu vou falar desse que está aqui. Eu queria criar um templo, um espaço de encontro, quase como uma ágora, onde as pessoas pudessem, do lado de fora, ele seria feito com chapa de aço inoxidável polido, então ficaria quase como um espelho, e dentro ele seria feito de chapa de alumínio com pintura eletrostática de preto. E a ideia de ser um triângulo reflexivo por fora, feito por um material reflexivo, era com que as pessoas se vissem dentro desse próprio triângulo e percorressem esse triângulo, tendo o seu corpo dentro dessa própria estrutura, só que ao mesmo tempo sem adentrar a estrutura em si. E dentro dessa estrutura,
teria uma espécie de anfiteatro. Um anfiteatro para que a minha ideia é que que eu penso de monumento, eles têm que ser utilizados. Eles têm que ser usados por pessoas e têm que ser vivos, né? Tem que ser um monumento vivo. Então, essa espécie de anfiteatro serviria para apresentações de rodas de poesia, rodas de capoeira, sarais, shows, peças de teatro, enfim, atividades culturais, seminários. E essas paredes brancas que estão em volta seriam preenchidas com palavras pintadas de branco, feitas a partir de workshops com todas as comunidades que participaram do processo de escolha, de votação e de escolha dos projetos. Então, e eu buscaria nessas palavras que são características da violência da colonização, que seriam as palavras crioulas, né? Que usamos assim no Brasil, as palavras crioulas, que são provenientes dessa violência, né? Essas palavras que surgem a partir dos processos de escravização. E aqui estaria escrito memorial de homenagem às pessoas escravizadas, com uma gravação em baixo relevo. E eu também tomei como partido para pensar o triângulo, além de eu estar pensando a questão do Triângulo Atlântico, que o espaço é destinado, e o Quiluange também usou isso como, engraçado, porque a gente fez projetos separados, mas ele também usou isso como partido, usar a forma triangular que já tem, que vocês podem ver que tem diferença de piso, a forma triangular que tem para a implementação do memorial. Para mim foi uma experiência muito importante, porque eu nunca tinha pensado uma questão de obra em espaço público, ainda mais dessa magnitude, desse tamanho, dessa importância, não só tamanho físico, mas tamanho de importância. E era bem no momento onde como eu falei para vocês, vir para cá, para Portugal, virou 180 graus a minha vida, assim. Era bem no momento que estava mudando muita coisa em mim, assim, muita coisa no meu jeito de trabalhar e como eu queria intervir na sociedade, como eu queria intervir na história. E eu digo isso porque, a partir do memorial, eu fui entendendo o meu espaço enquanto intelectual público. E eu coloco isso para dizer como eu me coloco agora não mais só como um artista, eu me coloco como alguém que está produzindo conhecimento, pensamento e intervindo na própria sociedade. Meus trabalhos agora partem desse lugar de intervir na memória e conseguir construir uma possibilidade de mudanças. Então, fazer um memorial junto com a vinda para Portugal, o contato direto com a Djaz, que foi muito interessante, acompanhar as votações e tudo me fez adentrar a um Portugal que eu desconhecia também. Acho que foi isso, eu não conhecia Portugal e foi um choque também. Tenho que dizer para vocês, todo mundo aqui, quem está acompanhando na internet não é de Portugal, não vai saber, mas todo mundo que está aqui, como viver em Portugal e adentrar a sociedade portuguesa é uma dificuldade muito gigantesca, porque é uma sociedade muito fechada, assim. Hoje em dia, cada vez eu estou voltando a morar no Brasil, não só por causa disso, mas porque eu quero transformar meu país. Primeiro de tudo, eu quero contribuir para a transformação do meu país, e para isso eu tenho que estar mais próximo do meu país. Mas como Portugal não está preparado para as discussões decoloniais, assim. Não está preparado, eu estou sendo bonzinho. Não quer se discutir não quer discutir decolonialmente, assim. Eu digo isso porque, tirando esse projeto do memorial em homenagem às pessoas escravizadas, 2 anos, porque aqui eu participei de uma única exposição, e todos os projetos ao qual eu submeti a bancas examinadoras da DG Artes ou da Câmara Municipal do Porto foram recusados. Isso, para mim, é um sintoma muito forte, assim. Eu já tenho uma carreira de 15 anos consolidada dentro e fora do Brasil. Nesses 2 anos que eu vivi em Portugal, fiz exposições na Alemanha, na Espanha, nos Estados Unidos, em outros lugares da Europa também, fora dos Estados Unidos, e em Portugal só participei de uma exposição. Isso, para mim, foi um dado muito basilar, assim, de entender como há uma rejeição ao pensamento, ao questionamento, ao autoquestionamento, né? E eu digo isso porque a importância desse projeto que a Djaz organizou é gigantesco, assim, não tem nem adjetivos, não tem nem como adjetivar a importância de conseguir ir na Câmara Municipal de Lisboa, pleitear um valor que não é baixo, pelo contrário, é um valor muito alto para construir esse memorial, conseguir o prédio também para construir um centro de memória. Isso é uma coisa de uma riqueza, assim, de juntar arte
ativismo e militância na sua excelência, assim, é muito importante isso, porque para todos nós que somos do Brasil, sabemos que o Brasil, há 10 anos atrás, também estava nessa mesma situação que Portugal está agora. As discussões eram muito embrionárias e foi a partir de muita luta e de muitos projetos parecidos com o projeto do Memorial, só que não com essa dimensão de espaço público, que a gente foi modificando. Espero que isso aconteça aqui também, que daqui... Não precisemos esperar 10 anos para que isso aconteça, mas que traga-se isso. Estava não, conversando com uma amiga, estava falando sobre, talvez a gente não tenha que impor uma agenda decolonial, porque isso pode parecer questão de moda, tem outras coisas para se discutir em Portugal, como a questão da ditadura, como a questão de sair do regime totalitário agora faz pouco. Eu falei, não, o que tem que fazer é parar tudo e discutir a decolonização. Se a gente não discutir esse período, a gente só vai estar colocando um band-aid pequeno numa ferida grande. Assim. Se a gente tem uma grande chaga, uma chaga que Portugal, em especial, tem que discutir a sua própria participação na colonização, né? Como o estado de bem-estar social que vivemos aqui em Portugal é oriundo do processo colonial e de um neocolonialismo da própria União Europeia também, em outros países de África. Eu digo isso porque ter um memorial desse na cidade, não desse não o meu, né, mas desse projeto que a Dejas fez, é muito importante, porque vai deixar evidente como a presença de projetos ou de monumentos ou de situações que discutem a colonização é quase nula. Porque o que você tem ao contrário são monumentos que exaltam a colonização, que exaltam as navegações, que exaltam os heróis das guerras coloniais, e aí assim por diante, né? Estou dizendo desse memorial, desse monumento que vai ter agora no Porto, né? Se eu não me engano, que é de homenagem também às guerras ultramarinas e tudo mais. Eu vou passar agora para o próximo trabalho, que também diz respeito a um pensamento, agora indo mais para o Brasil, que é também um pensamento, é um trabalho que eu reflito sobre a monumentalização das opressões, né? Como nossos monumentos, nossas estátuas sempre homenageiam a barbárie, e elas sempre criam mitos que aqueles heróis que estão ali, heróis entre muitas aspas, formam o que a gente pode chamar como presidente ditador brasileiro, Emílio Garrastazu Médici, a alma do homem de bem brasileiro, assim, esse homem de bem que é construído a partir dessa endeusamento de violências, endeusamento de justiceiros, né, bárbaros justiceiros. Para quem não é do Brasil, essa é uma estátua são duas estátuas, não, desculpe, duas esculturas de dois bandeirantes. Os bandeirantes eram um grupo, uma milícia, né? Se a gente fosse atualizar isso para os dias de hoje, uma discussão bem Brasil também, eram milícias contratadas pelo Estado português ou depois pelo Império Brasileiro para caçarem negros fugidos, como eles chamavam, e ao mesmo tempo sequestrar indígenas para serem vendidos depois como mão de obra escravizada, né? Como mão de obra escravizada para trabalhar nas lavouras. E é muito louco você pensar nisso como uma extrema violência, né? Que não tem como não desassociar isso. Mas no Brasil, especialmente em São Paulo, os bandeirantes são colocados como as figuras centrais para construir um sentimento de paulistaniedade, de um espírito paulista, assim, tanto que eles são nome de rodovias, nome de TV, de canal de TV Bandeirantes, nome de colégios, nome de colégios, TVs, rodovias, enfim, praças, parques e assim por diante. E tem no mínimo duas que são muito, muito emblemáticas e importantes em São Paulo, porque uma delas é essa, que é o Borba Gato, que é uma estátua horrorosa, que está implementada perto de um bairro da Zona Sul de São Paulo, que é Santo Amaro, uma estátua gigante, assim, que além de ser uma estátua
que fala de opressão, esteticamente é feio. E aqui eu também queria colocar isso, que um dos problemas do Brasil é estético. A gente tem um grande problema estético no Brasil que faz com que a gente seja um país violento, assim. Eu digo estético no sentido do que a gente eleva enquanto patrimônio, o que a gente eleva enquanto construção de identidade ou de ideário nacional, enfim. Esses bandeirantes são feitos a partir de... Eu compro miniaturas em lojas de souvenir ou de antiguidades e refaço essas miniaturas a partir da fundição da somatória de latão com cartuchos de munição utilizadas pela Polícia Militar do Estado de São Paulo em conflito com milícias ou organizações criminosas do narcotráfico. E essas balas ficam... Ou seja, essas esculturas são feitas de material que foram utilizados para retirar a vida de pessoas, assim como os próprios bandeirantes retiravam a vida de várias pessoas durante o período que eles viveram, né? E aqui embaixo, a base é feita de taipa de pilão, que é um processo que era utilizado para construir as casas bandeirantes, que ainda tem muitas casas bandeirantes em São Paulo, que hoje são utilizadas como espaços de cultura, centros culturais. E elas são feitas com essa técnica, que é a taipa de pilão, que é prensar o barro para formar um sólido estruturado. Aqui é um outro bandeirante também. Eu queria mostrar junto a isso também, que esse é um monumento muito conhecido em São Paulo, que é o Monumento às Bandeiras. Ele é conhecido como Empurra-Empurra, também, popularmente conhecido como Empurra-Empurra. Ele é um monumento gigantesco, feito pelo artista ítalo-brasileiro Vitor Brecheret. Ele é um monumento que abre a Avenida Brasil, em São Paulo, então isso para mim também é muito sintomático onde ele está instalado. Ele está instalado na frente do Parque do Ibirapuera, ou seja, um parque com nome indígena, na frente da Avenida Brasil. Ele conecta esses dois lugares. Para mim, ele não podia estar instalado em outro lugar a não ser nesse lugar que seria esse interstício do genocídio indígena. E é um monumento super controverso, porque na frente, aqui são duas pessoas a cavalo, e aqui são várias pessoas escravizadas, e aqui indígenas empurrando e puxando o barco. É um monumento totalmente à barbárie. É um monumento que exalta a escravização e o genocídio da população indígena, população originária no Brasil. E ele é visto como um grande símbolo de São Paulo, um grande cartão postal de São Paulo, como um grande... É como se a gente falasse do padrão dos descobrimentos em Lisboa. Acho que é uma analogia boa, assim, de utilizar o padrão dos descobrimentos, que vira um grande atrativo turístico da cidade, quando, na verdade, é uma grande ode à barbárie, né? Uma grande ode ao genocídio, uma grande ode ao assassinato, às mortes mesmo. Esse mini monumento, aqui é um tijolo, né? Vocês podem ver, aqui é um tijolo, então ele é bem pequeno, ele é um souvenir que eu comprei no museu, e ele tem aproximadamente 0,001% do tamanho do monumento original. Assim. Ele é bem pequenininho, ele também é feito o mesmo procedimento dos outros dois bandeirantes, através de fundição de bala de cartucho de munição e latão. Eu resolvi fazer esses trabalhos dessa série dos bandeirantes para mostrar como a polícia militar, como eu disse, a milícia, né, que é a milícia formada pela polícia militar, ocupa hoje esse lugar dos bandeirantes, que é essa força bélica do Estado que é utilizada para ceifar vidas de pessoas, das pessoas que têm a mesma cor daquelas pessoas que eram mortas também durante a colonização. Eu vou passar para o próximo trabalho para a gente depois abrir para as perguntas, para a gente ter tempo de trocar. O terceiro trabalho que eu vou apresentar aqui para vocês chama Terra é Poder. Só ver só o ano, porque eu esqueço os anos das coisas, 2018. No ano de 2018, eu participei da Bienal do Mercosul, que não deveria chamar Bienal do Mercosul, não sei nem por que chama, porque ela só acontece no mesmo lugar, que é no Rio Grande do Sul. Ela não itinera pelos outros países da América do Sul, mas tudo bem. A Bienal do Mercosul,
E aí, o tema da Bienal do Mercosul era Triângulo Atlântico, se não me engano. Era Triângulo Atlântico ou Triângulo Oceânico, não sei, mas acho que era Triângulo Atlântico. E queriam, os curadores queriam pensar essa tríade na Europa, África, Brasil. Pensar o que se constrói nesse trânsito, né? Esse Atlântico Vermelho, como bem coloca a Rosana Paulino, esse Atlântico de sangue. E eles me convidaram para passar uma temporada numa cidade do Rio Grande do Sul, aqui na do Brasil, Rio Grande do Sul é pouco conhecido como, quando se fala de escravidão no Brasil, escravização no Brasil, a gente não fala do Rio Grande do Sul, porque parece que o Rio Grande do Sul só recebeu colonos italianos e alemães, que não recebeu pessoas para trabalhar na lavoura, então pouco se fala. Eles me chamaram para ficar numa cidade lá, que é Pelotas, que foi a cidade que teve a maior presença negra escravizada no Rio Grande do Sul, porque lá era produzida carne de charque, que é essa carne salgada e no sol, né, para ficar preservada. Então, nessas charqueadas trabalhavam muitas pessoas escravizadas. E tem 3 quilombos lá, os quilombos remanescentes, e eu fui trabalhar com um deles. O que eu fiz foi durante um mês e meio, quase 2, e constantemente ao quilombo para conhecer as pessoas, conhecer os seus anseios, as suas vontades, e junto pensar o que eles queriam apresentar na história deles, porque eu não queria fazer um trabalho no qual eu chegasse lá e vou fazer um documentário sobre vocês, vou fazer uma instalação contando a história do quilombo. Não, se eles não quiserem fazer nada, eu também não vou fazer nada. Eu vou fazer a partir do momento que eles estiverem a fim de fazer alguma coisa, se estiverem a fim de fazer alguma coisa. Eu quero que a história deles e dos seus antepassados seja contada por eles mesmos. Daí o que eu acabei desenvolvendo junto com um dos moradores do Quilombo foi que a gente ia gravar as histórias dessas pessoas que lá vivem, principalmente chama Quilombo Vó Elvira. A gente ia tentar resgatar a memória de Vó Elvira, que já não era mais viva, olhando o depoimento de todas as pessoas que conviveram com ela. E pegar fotos antigas desse quilombo e colocar junto com os depoimentos que a gente acharia, colheria, desculpe, dessas conversas com essas pessoas, dessas entrevistas. Então aqui tem algumas fotos, tem o display que também foi pensado junto com as pessoas, porque eles queriam que fossem essas grades quase de galinheiro para a gente colocar as fotos. A gente criou essas paredes transpassadas assim, né? E fomos pendurando essas fotos com mini pregadores. No dia da abertura da exposição, foi a primeira vez que eles entraram nesse museu, que era o Museu da Cidade. E esse Museu da Cidade era uma antiga casa que embaixo tinha senzalas. Então, era uma casa que continha uma história sobre a escravidão no Rio Grande do Sul, em Pelotas. Aí aqui também, como a comunidade foi, quando ela foi reconhecida como quilombo mesmo, recebeu o título da Fundação Palmares, e aqui seria a foto dos primeiros moradores da comunidade. Então, o título da exposição também
Terra é Poder, que ficava nessa faixa em frente a esse museu, saiu de uma frase, que essa última frase que eu mostrei para vocês, que aqui no Brasil que tem terra é poder, essa é a verdade, dita por uma das pessoas que vivem no Quilombo. Para mim é sintetiza muito, né, essa frase, uma história do Brasil, assim, né, essa história de dominação do solo, essa história de dominação dos corpos, uma história de dominação, né, que é feita no Brasil. Então essa frase terra é poder, para mim ficou muito forte, assim, foi, não, esse vai ser o título da mostra, a gente vai colocar do lado de fora essa faixa, para que as pessoas vejam, tenham já essa reflexão. Agora, eu ia passar um pouco do áudio, mas depois eu posso passar o link para vocês, que é melhor escutar de fone de ouvido, se colocar aqui não vai ficar tão legal. Eu vou agora... O último projeto que eu queria mostrar para vocês, para a gente abrir para perguntas, tem uns 10 minutinhos, que, como a Heloísa falou, esse meu mais recente projeto, que é a Enciclopédia Negra, que foi um projeto que eu, Lili Morrit Schwartz e Flávio Santos Gomes trabalhamos por 6 anos. Os últimos 6 anos da minha vida eu fiquei envolvido nesse bichinho de quase 700 páginas aqui, que deu um trabalho do caramba, desgramado para fazer. Não tem outra palavra para falar, um trabalho desgramado para fazer, mas que deu muita felicidade ver ele pronto. Ele foi lançado agora, no dia 30 de março de 2021, e a exposição está na Pinacoteca do Estado de São Paulo, abriu no dia 1º de maio de 2021 também, dia do trabalho. E esse livro ele surgiu a partir de um convite que eles dois fizeram para mim, tanto o Lili quanto o Flávio, para integrar um projeto que eles já vinham desenvolvendo há 1 ano e meio, mas que eles ainda estavam patinando, assim, que era fazer uma enciclopédia da população preta no Brasil, do século XVI até o século XXI, que já tivessem morrido, porque a gente queria elevar a vida dessas pessoas que foram retiradas do nosso convívio. E foi uma empreitada em tanto, assim, foi bem difícil essa empreitada, porque a gente perfilou nessa enciclopédia 555 pessoas. 550 pessoas, desculpem, 416 verbetes. Então tem histórias 1000 aqui, assim, imagine. A gente teve que pegar e fazer um recorte muito preciso, porque a gente tinha muito mais histórias para contar e trazer aqui dentro do nosso projeto. E a gente chamou também 36 artistas negros, negras e negres para desenvolver 103 retratos, como a Heloísa já colocou, sobre de personalidades negras que não tinham retratos, que não tinham a sua imagem, como que eu posso dizer? Registrada, eles não tinham imagens. Então a gente chamou esses artistas e essas artistas para fazer retratos. Eu vou passar aqui alguns. Esse é Daniel Viana, que é um líder da revolta de Viana no Maranhão. Vou pegar o outro que é bem sintomático. Que são a Cotirene, a Quatune e Madalena Angola, que é de Palmares. Eu queria mostrar um outro aqui. Desculpa estar mostrando no livro, porque essas imagens eu não achei aqui no meu computador. Acho que eu deixei no meu HD que está em São Paulo. E esse que é Zumbi dos Palmares. Eu gosto de mostrar o zumbi porque a gente vai ver uma imagem que não parece, que nunca seria relacionada a zumbi, que é uma imagem de um zumbi incompleto, inconcluso, de um zumbi que não tem feições, aliás, tem feições, mas não tem um rosto definido, e a única característica mais marcante é essa mão ensanguentada, né? E eu coloco esse zumbi para a gente pensar e falar como é interessante, porque o único retrato que a gente tem de zumbi, que eu uso zumbi porque o zumbi é o único que tinha retrato, é um retrato feito pelo artista Parreiras, que é um artista branco, e é uma imagem que não condiz muito com o que seria zumbi. E eu convidei, a minha parte no livro foi organizar a parte visual do livro, ou seja, organizar esses 36 artistas, esses e essas 36 artistas,
para darem forma a essas histórias, né? E eu trago o zumbi porque quando eu convidei o Arjan Martins, que é um artista super forte no Brasil, assim, um artista negro super forte que já está mais de 20 e poucos anos trabalhando, pintando a história do povo preto, chamei ele e pensei, nossa, ele vai trazer um zumbi com um rosto forte, com uma expressão marcante, definitiva do que seria o zumbi, né? E ele me dá uma rasteira, me dá uma volta, me dá uma dobra e entrega um zumbi inacabado. É a melhor representação que podia ter de zumbi, porque, como diz o coletivo de arte paulistano, Frente Brasileiro, desculpa, que não tem só gente de São Paulo, Frente 3 de Fevereiro, o zumbi somos nós, né? Então ele coloca um zumbi que não tem um rosto único, um zumbi que representa, primeiro de tudo, essa luta coletiva, e segundo, uma luta inconclusa, uma luta inacabada, uma luta que precisa ser atualizada de tempos em tempos, né? Ela ainda é, como diz a Coalizão Negra por Direitos no Brasil, enquanto houver racismo, não há democracia. Então a gente tem um projeto inconcluso nessa história do Brasil, né? De lutas. E esse livro, para finalizar agora essa parte, a gente está na parte mais aberta, perguntas, como eu coloquei no começo, ele é um projeto de decolonizar a imaginação, porque ele traz possibilidade de a gente imaginar essas vidas, imaginar esses rostos, imaginar essas personalidades. E eu acho que já está à venda aqui em Portugal, mas se não tiver, eu sei que tenho certeza que está à venda em e-book, tanto nas lojas do Kindle, do Kobo, enfim, desses leitores digitais. Então, quem quiser tentar adquirir. Eu sei que livro aqui em Portugal é uma coisa cara pra caramba, né? É muito caro, de que minha experiência sempre ia comprar livro no Brasil, eu comprava livro digital, é muito caro, mas quem quiser, eu acho que está à venda na livraria da Travessa, se não me engano, tanto online quanto físico. Acho que é isso por hora.